Paz seja convosco, Shalom, graças a Deus. Quero compartilhar com vocês mais uma mensagem maravilhosa do segundo dia da campanha, trazendo a família para a arca. E aqui em Gênesis capítulo 7, do versículo 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, ou toda a tua família, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Justo diante do Senhor, você levar a sua família, a sua casa, para a presença do Senhor. Amém? Que você possa compartilhar essa mensagem, ser abençoado por ela. Amém? Trazido pela pastora Beatriz. Então, no nome de Jesus, quero agradecer você pelo carinho e Deus seja louvado por tudo. Amém? Abração! Estamos reunidos na sua presença, né? E eu fico feliz de saber que hoje é dia de Santa Ceia, porque lá na minha igreja também é dia de Santa Ceia. E eu costumo dizer que quando eu fico sem ceiar, parece que eu fui tolhida da presença do Espírito Santo pelo mês inteiro. Não sei se é assim com vocês, né? Então, quando a Vilma me contou na quarta-feira que eu estive aqui a trabalho, que eu teria Santa Ceia, eu falei: Deus, prepara no detalhe o desejo do nosso coração, né? Então, graças a Deus por isso. Eu fiquei responsável por um tema que está em 2 Samuel. Vamos abrir as Bíblias? E eu já deixo vocês sentarem. Está em 2 Samuel, capítulo de número 9. E nós vamos ler do 1 ao 13. 2 Samuel, está lá no comecinho, logo depois de Juízes, de Ruth, capítulo de número 9, e do versículo 1 ao 13. Eu aprendi aqui, amém ou misericórdia? Amém. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no para que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete! E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás o pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu servo tenha pão para que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a este servo, assim o fará. Comeu Mefibosete à mesa do rei Davi, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno,
pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Amém? Amém. Podem se assentar. A palavra de Deus, irmãos, ela hoje vai falar de duas pessoas e de duas personalidades. E eu quero falar aqui um pouquinho de ambos, um pouco de Davi, um pouco de Mefibosete, não é? A palavra de Deus, ela nos relata que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Mas antes dele, ele foi um homem perseguido, não é? Ele foi um homem que durante muito tempo lutou as suas batalhas, preservando e honrando Saul, que foi o seu rei antecessor. Mas chega um momento em que Saul passa a perseguir Davi. E ele persegue Davi ferozmente, indiscriminadamente, por todos os lugares. Há momentos na passagem de Deus que Davi se esconde e faz muitos amigos ali na caverna, não é? Há momentos em que Davi precisa da bondade de Jonatas, que era filho do rei Saul, para lhe proteger. E foi neste momento em que houve uma aliança entre o filho de Saul e Davi. E neste momento, um diz ao outro que trataria com bondade, com misericórdia, os seus filhos e as suas descendências. Mesmo no momento em que Davi pode ferir ao rei Saul, ele não o faz. E ele não o faz por amor a Deus, por respeito àquele que tratou com ele de bondade e de misericórdia. E nós estamos aqui hoje no culto de Santa Ceia, num culto em que muitas das vezes a gente começa dobrando o nosso joelho, pedindo perdão a Deus, se pecamos por atos, palavras ou pensamentos, porque é natural do ser humano uma luta interior. Uma luta interior da carne contra o espírito, do bem contra o mal, do certo e do errado, das consciências da carne que estão lá fora e da vontade que temos de viver pelo Espírito. A palavra de Deus, o louvor de vocês, a resenha de Efésios diz que nós queremos nos aproximar da cabeça de Cristo. E Cristo tem uma cabeça que domina amor, perdão, remissão, salvação, transformação. Glória a Deus. Aleluia. E Davi teve momentos em que ele precisou se aproximar do Espírito Santo de Deus para não agir na carne, para não errar. E nesse dia eu quero crer que Davi acordou do nada, e se lembrou de uma promessa, e se lembrou de uma aliança que ele fez com um grande amigo, não é? E do nada ele pergunta: há ainda alguém da linhagem de Saul vivo? Por que ele pergunta isso, gente? Porque naquela época, quando um rei era deposto, quando na guerra de Jezreel, Saul caiu, toda a sua descendência era procurada, e toda ela era aniquilada. Eles matavam mesmo uma dinastia toda. Por quê? Para que ninguém viesse a reivindicar o trono. Hoje o trono era de Davi, por direito, por herança, por vontade de Deus Pai. Não foi ele que matou Saul. Mas durante aquela guerra, naquele dia em que morre o pai e o avô de Mefibosete, uma pessoa, a babá dele, a cuidadora dele, corre com ele nos braços, esconde ele, aonde? Em Lodebar. Tem lugares e passagens que dizem que Lodebar é um lugar esquecido por Deus, né? A palavra Lo em hebraico significa não. Lodebar, não pasto, sem pasto. Sem pasto, sem pastor. Sem pasto, sem provisão. Sem pasto, sem possibilidade de criação de gado.
sem possibilidade de plantação. Você imagina que terra de ninguém que ele foi jogado. Mas antes dele cair ali, ele caiu, não sei se de uma jumenta, de um cavalo. A palavra de Deus diz que ele cai. E quando ele cai, eu imagino que ele teve uma fratura exposta, porque ele fica coxo. Quer dizer, quebra os seus 2 pés. Então você imagina naquela época, você sair fugido numa noite que toda a sua família foi morta. Você ser escondido, jogado, largado num lugar onde não existe nem a provisão de Deus. Mas ele foi acolhido, porque o favor imerecido de Deus, ele é assim. E a palavra de Deus fala 2 vezes que ele foi para a casa de Maquir. Maquir era um homem rico, e Maquir dá então guarita, guarda, abrigo para Mefibosete. E Mefibosete então cresce, longe dos seus, com medo, cheio de temor. Você imagina você crescer sabendo que tem alguém te procurando, querendo te matar. É como se a gente tem um filho, um parente ameaçado pelo crime. É como se a gente tivesse um parente, um filho ameaçado pelo inimigo das nossas almas. E a gente sabe que isso acontece. E ele cresce escondido, ele cresce depressivo, ele cresce chateado, ele cresce deformado, ele cresce sem possibilidade de crescimento pessoal. Ele era um homem que naquela época não tinha pensão do INSS, não tinha BPC, não tinha emprego, não teria família. Um homem amargurado. Mas Davi não, Davi era o rei. E quando ele pergunta isso aos seus servos, e ninguém sabia responder se havia ainda alguém vivo, ele manda chamar Ziba. Ziba era o homem, servo de Saul, responsável por cuidar de suas terras, por arar, quem sabe, ali o seu patrimônio. E Ziba, e mesmo coxo, mesmo manco, com direito ao trono, ele seria o rei. Olha para vocês verem como que Deus faz. E quando Mefibosete é trazido, o que acontece com o coração de Davi? O coração de Davi se torna canal de bênção. Sabe por quê? Porque quando eu e você deixamos o agir do Espírito Santo em nossas vidas falar mais alto do que o nosso rancor, do que a nossa vingança, do que a nossa maldade. Quantos aqui hoje estão aprisionados no seu coração? Uma sensação de rancor contra alguém. Ei, se alguém te fez mal, se alguém te magoou, foi você que foi liberto por Jesus Cristo. É o amor do Pai que te alcançou. Seja canal de bênção como Davi foi. Libera perdão nesta noite. Deixa que a bondade e a misericórdia do Senhor hajam sobre a sua vida. Deixa que a bondade do Senhor e as misericórdias do Senhor alcance aquele que te machucou. A palavra de Deus diz que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a ira. Então nós vamos hoje participar da ceia do Senhor. Vamos ser convidados a estar diante do altar. E nós temos que ter um coração como Davi teve o seu coração, liberto do rancor e da maldade. É isso que a palavra de Deus tanto nos toca a prestarmos atenção. Se você ler Romanos 8, se você ler Gálatas 5, ele fala o tempo todo que nós sabemos que existe essa luta do bem contra o mal. Nós sabemos que o nosso coração tende para as coisas da carne, mas nós precisamos viver e ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que precisa trazer para nós a bondade do Senhor Jesus. Ele pede para que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Amemos a Deus acima de todas as coisas. Esse Deus que nos deu e nos operou em salvação, que nos buscou lá na escuridão. A salvação chegou até nós porque primeiro Deus foi até nós, como Davi foi até Mefibosete.
Davi mandou chamar. Eu sei de onde Deus me tirou, eu não sei de onde Deus te tirou. Mas eu tenho certeza que Ele te tirou de um charco de lodo, de uma escuridão, de uma tristeza. E Ele te trouxe para a luz. Ele agiu para mim e para com você com bondade. E a salvação é assim. Deus primeiro nos mostra as nossas misérias. E o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. E aí sim, Ele age conosco com misericórdia. E quando eu comecei a ir nessa linha, eu não posso deixar de fazer uma leitura em Salmo 136, que é o salmo que diz: a misericórdia do Senhor. E o versículo 1 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Quantas vezes a gente fala isso? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todo mundo sabe. E Ele continua falando: rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então Deus é bom? E nós vamos ser bons? Nós vamos perdoar? Nós vamos nos redimir? Nós vamos amar? Nós vamos interceder? Nós vamos deixar cair o manto da raiva, do ódio, do rancor e se transformar em canal de bênção nesta noite? Nós estamos no momento de Natal, o pastor falou, esteja com a sua família, é momento de nos redimirmos, é momento de liberar amor, perdão, união, confraternização, não é? E os dons do Espírito Santo, que são uno, eles vão falar de amor, de mansidão, de paz, de alegria, de longanimidade, de bondade, de domínio próprio. O que é o domínio próprio? É essa luta interior do bem contra o mal. E a palavra de Deus em todos os versos, até o verso 26 fala: porque aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cada sentença desse salmo termina com uma afirmação: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por isso que nós estamos aqui. Porque, como a pastora Vilma disse, nós estamos fazendo alianças, não é? Alianças de graça, alianças eternas, e nós vamos para a glória. Quem vai para a glória? Para ir para a glória, você tem que deixar a bondade e a misericórdia fluir na sua vida, como Davi fez, não é? E a palavra de Deus diz que ele pergunta: aonde está ele? Então mandou o rei Davi trazê-lo. Acabou o ano, Beatriz, nada deu certo. Tudo que eu clamei, tudo que eu pedi, tudo que eu esperei, não aconteceu. Deus se esqueceu de mim. Eu vim aqui para te falar que Deus não se esquece de ninguém, amém? E que a sua bondade e misericórdia dura para sempre. E assim como o rei Davi mandou buscar Mefibosete, o rei Jesus manda te buscar e te chama para a mesa. Ele te convida para a ceia nessa noite. Ele te convida à restauração. Ele te convida a lembrar da sua morte de cruz. Porque nós não fomos salvos e nem libertos com ouro e prata. Foi o sangue de Jesus vertido na cruz que libertou a minha e a sua vida. E isso custa muito caro. Então aquieta o teu coração. Porque Ele vai restituir no momento certo. Davi teve 3 atitudes. 3 grandes atitudes. A primeira, ele no versículo 7 diz: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor a Jonas. Às vezes a gente nem sabe que existe uma pessoa intercedendo por nós. Uma tia, um primo, um amigo, uma mãe. Às vezes a gente nem sabe o porquê estamos sendo abençoados, mas Deus sabe. E na hora certa Ele vai fazer vir à memória, como Ele fez nesse momento. E teu pai e eu te restituirei todas as terras de Saul. Primeiro ato, restituição.
Não adianta, o inimigo não pode tomar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, amém? O inimigo não tem como mandar nas nossas vidas. Se ele te tirou alguma coisa, se ele te roubou, porque ele veio para roubar, matar e destruir, calma, porque no momento certo tudo lhe será restituído. Tudo lhe será restituído. Davi restitui os bens de Mefibosete. Ele restitui. E o segundo ato de Davi é um ato de provisão. Sabe por que é um ato de provisão? Porque ele continua falando assim, ó. Chama Ziba, tudo que pertencia a Saul, eu dei ao filho agora do teu senhor. Não é? Você vai trabalhar na terra. Tu e teus filhos serão servos e recolherão os frutos para a casa do teu senhor, para que não tenha mais fim ou pão que o comam. Então, quando ele te restituir, ele vai prover o melhor desta terra na sua vida. A provisão ela vai vir acompanhada de bons amigos. Ele deu a família de Ziba como servos. Por isso que eu quis ler tudo, que tem um pedaço que diz que ele tinha 15 filhos. Deus vai trazer amigos para caminhar com você. Deus vai trazer mãe e pai na fé para caminhar com você. Deus vai conseguir arar a terra, aquela terra seca, o campo que não tem pasto. Ele vai trazer provisão. É isso que Deus tem prometido para mim e para você. Glória a Deus. É isso. E qual que foi ainda mais uma atitude de Davi? Ele fala: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Ele traz amor e adoção. Ei, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então Mefibosete, vamos falar agora um pouquinho de Mefibosete. Uma pessoa que se sentia alheia à sociedade, que tinha um sentimento de desprezo enraizado, de tristeza, não é? A sua deformidade muitas das vezes o fazia se sentir rechaçado, não quisto, abandonado. E Deus, quando Ele entra para fazer a cura, o mover, Ele é completo, irmãos. Ele é corpo, alma e espírito. Mas Mefibosete não estava preparado para receber essa bênção. E isso é nítido na palavra de Deus. Porque quando ele se encontra diante de Davi, de vez dele também ter agido com rancor, porque ele poderia ter levantado o seu nariz e ter falado: agora é a hora de eu reivindicar meu trono. Porque ele podia não ter perna, mas mão ele tinha para pegar uma espada. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor duram para sempre. Então hoje, irmãos, o que eu quero frisar aqui é que para que nós vivamos o melhor desta terra, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar com a bondade na minha e na sua vida. Essa luta interior em que a gente sempre entende para o que é ruim, para o que é desprezível, precisa acabar. Mefibosete chega na frente do rei, ele não age com desdenha, ele não age com vingança, ele não age com soberba, ele prostra-se com o rosto em terra e diz: eis aqui o teu servo. E faz uma pergunta que você percebe que ele está na autopiedade total. Porque ele pergunta para o rei, ele fala assim, quer ver? Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Ele se vê como um animal, irmãos. Como um animal desprezível, que fica só com os restos da mesa, com aquilo que sobra. Porque ser cachorro nos dias de hoje, é como a turma falou, até a minha glória é mais bem tratada muitas das vezes do que um ser humano. Ele vai no pet, ele toma banho, ele limpa as unhas, ele põe fivela, né? A orelhinha. A minha foi até brinco, cara, tem uma orelha desse tamanho. Verdade. Mas naquela época, o cachorro era um animal desprezível.
considerado imundo. Ninguém comia carne de cachorro. Ninguém punha cachorro para dentro de casa. Os cães, eles eram sarmentos. Então olha o que é a mente do ser humano. Deus não nos enxerga da maneira como a gente se enxerga. Deus não olha para Mefibosete, para mim e para você e vê alguém desprezível. Deus vê o melhor de nós. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele tem um projeto maravilhoso para mim e para você. Ele tem um plano soberano. Ele quer me usar, te usar, nos abençoar. Porque a palavra de Deus diz que Ele vem para que tenhamos plenitude de vida e vida em abundância. Aleluia. Então, por mais que Mefibosete não se enxergasse daquela maneira, o que Davi fala? Com amor de pai, não temas. Não temas. Você vai se sentar aqui comigo e vai se sentar à mesa do rei. Nós estamos sendo convidados hoje para lembrar, para ceiar os manjares que um dia faremos quando Jesus voltar. Deus está nos convidando para a ceia do Senhor. Deus está nos convidando para ceiar com Ele. E para sempre, como fez com Mefibosete. Só que esse para sempre é algo transformador. É algo mortificador. Paulo já falava, não podemos deixar que a carne viva sobre nós. Nós precisamos matar a carne para que viva o Espírito. Para que viva o Espírito. E na hora que ela leu a resenha, Deus me trouxe a lembrança, essa passagem que diz em Romanos, capítulo 8, que diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver no mal, na carne, no desprezo, na angústia. Porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas Deus mandou chamar-nos, aleluia, da escuridão. Deus nos trouxe aqui nesta noite e Ele nos provou com amor e misericórdia e nos rendeu salvação. Mas se pelo Espírito mortificartes os feitos do corpo, certamente viverás. Viverás. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que comparação maravilhosa. Davi era o rei e Deus é o nosso rei soberano. O nosso rei, que entronado está acima de tudo. O soberano Criador. E Ele manda nos trazer. Porque nós não recebemos espírito de escravidão. Ei, essa escravidão não é só física, ela pode ser mental. Nós estamos vivendo um momento em que muitos estão aprisionados. Esse período de pandemia trouxe muita doença mental. Mas nós não fomos feitos filhos e filhas de Deus para vivermos escravizados. Ele não trouxe o espírito de escravidão, mas sim para vivermos outra vez. Mas receberes o espírito de adoção, o qual clamamos Abba Pai. Oh, aleluia! Quem é filho do rei aqui? Aleluia! Essa foi a sensação de Mefibosete. Ei, eu fui trazido, eu fui colocado à mesa do rei. E quando eu sentei, ninguém mais conseguiu enxergar os meus pés deformados, porque havia uma toalha. Ele nos cobre com a sua graça e com a sua misericórdia. Ele nos esconde à sombra do Onipotente. Debaixo das suas asas estamos seguros. E foi assim que Mefibosete passou o resto dos seus dias. Aleluia. E é assim que Ele quer que eu e você passemos. O ano não acabou. Nós temos agora um propósito para o ano que vem, que é correr para o alvo. O alvo é Jesus. O alvo é Jesus, é sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E se queremos isso, precisamos conseguir receber isso. Que foi o que Mefibosete conseguiu, acho que somente quando sentou e ceiou à mesa do Pai.
Porque aquele não era mais só o rei Davi. Ele foi tratado como filho. Olha aqui. Ele fala. Peraí, saiu no versículo 11. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Amém? Eu e você somos filhos do rei. E quando nós nos assentarmos aqui à mesa, nós vamos estar protegidos, guardados. Mas Ele espera algo de nós, que nós estejamos preparados para viver essa adoção maravilhosa, para receber este amor que nos perdoa, que nos remide. Nós precisamos entender que Deus não vê as nossas diferenças, Ele não vê as nossas iniquidades, Ele nos perdoa os pecados. Mas nós precisamos examinar-nos a nós mesmos antes de qualquer coisa. E essa é uma noite propícia para a gente se examinar. A mesa do Senhor está posta. Nós vamos agir pela carne ou nós vamos agir pelo Espírito Santo de Deus? Nós estamos preparados para ser canal de bênção. Nós estamos preparados para agir com bondade e com misericórdia. Porque não foi Davi que agiu aqui. Ele foi canal de bênção. Deus agiu através de Davi. Davi poderia ter exterminado Mefibosete. Davi poderia ter desprezado Mefibosete. Davi poderia nem ter se lembrado de Mefibosete. Mas ei, quando você é filho do rei, Ele te tira da escuridão. Ele te traz a luz. Ele te chama para a mesa. Ele te cobre com as suas asas. Ele te rende alegria e graça. Porque nós vamos estar com Cristo. Glória a Deus. A glória que há de vir, o poder que há de vir. É por isso que nós estamos aqui hoje, para lembrarmos quanto Deus nos amou. Mas só isso, porque o resto, irmãos, está no mar dos esquecimentos, amém? A partir do momento que você se sentiu, se fez filho e filha do rei e sentou-se à mesa, novas coisas se fizeram. Nós somos novas criaturas e ninguém mais vai nos olhar com desprezo, porque nós somos filhos do rei. Amém? Abba Pai, Ele é o nosso grande Pai e Ele está aqui hoje, de braços abertos. Basta que nós nos lembremos das suas promessas em nossas vidas, porque Ele não é filho do homem para que minta, e Ele vai cumprir cada coisinha que Ele te mostrou, te revelou, te preparou. Mas há um tempo certo para todas as coisas, amém? Amém. Que hoje seja um tempo de renovação, que hoje seja um tempo de lembrarmos que Ele nos amou primeiro. E o seu amor nos perdoa de todos os nossos pecados, amém? Então perdoe aquela pessoa que estava na sua cabeça, que eu sei que no seu coração não está mais. Libera o perdão, porque nós precisamos amar os nossos inimigos. Nós precisamos amar aqueles que não conhecem a palavra de Deus, ou que ainda estão convencidos e não convertidos pela palavra de Deus, amém? Que essa conversão seja real na minha e na sua vida, que o Espírito Santo faça morada na minha e na sua vida, e que nós possamos permanecer na mesa do rei, aonde todo mundo vai te olhar e falar: olha lá, lá vai uma herdeira de Cristo, uma herdeira de Cristo, amém? Eu agradeço a oportunidade de nós. Você não conseguiu trazer, né, aquele que você está orando para que ele estivesse aqui hoje. Mas a nossa intercessão diante de Deus, ela continua firme e forte. E vai chegar um momento que, pela nossa intercessão, Deus vai trazer essa pessoa na presença dele. E nós temos o próximo culto. E esse próximo culto, né, nós vamos fazer o encerramento da campanha. Mas ela é encerrada aqui. Nós
no mundo espiritual ela continua. Vamos continuar orando, continuar caminhando, né? Para que os nossos familiares, assim como nós, um dia possam dobrar os seus joelhos diante do Deus Todo-Poderoso e reconhecer que somente Ele é o Senhor. Que a salvação somente vem através dele. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós sabemos que ninguém vai chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. E que haver o reconhecimento. Né? E agora, nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É momento de reflexão, é momento de comunhão, de restaurar, né, aquilo que se perdeu. É momento da aliança que o Senhor já fez na cruz do Calvário por mim e já fez por você. E a palavra de Deus ela é muito clara. Ela diz que aquele que não participa do corpo e do sangue em vida não pode participar naquele dia. Não significa que se nós não estamos participando do corpo e do sangue nesse momento, por esse tempo, nós precisamos rever todos os nossos conceitos com Deus. Porque se não participamos, nós não vamos ter parte com Ele lá no céu. Então a importância de nós fazermos essa aliança, de renovarmos essa aliança, de retomarmos o lugar devido à mesa, para que possamos um dia estar todos juntos, reunidos no céu e sermos servidos nas bodas do Cordeiro pelo Todo-Poderoso. Amém? Confesse seu pecado a Deus agora nesse instante. Faça uma revisão da tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui o teu povo. Eis aqui a tua igreja, Pai. Nós nos rendemos diante da tua palavra. Rendemos, Senhor Deus, diante do teu senhorio. Queremos dizer que tu és santo, que tu és poderoso, Senhor Deus, que nós te amamos, Pai, pela beleza da tua santidade, que tu és tudo na nossa vida. Que sem ti nós não podemos fazer nada, Pai. E que é importante, Senhor Deus, nós estarmos no centro da tua vontade. Nesse momento, Senhor, que o teu Santo Espírito venha sobre os nossos corações, Senhor. É momento de conserto, é momento de pedir perdão, é momento de quebrantamento, é momento, Senhor Deus, de nós reconhecermos todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, Senhor Deus, colocá-las diante de ti. Reconhecemos que somos, Senhor Deus, limitados, reconhecemos que somos pecadores, sim, temos a natureza pecaminosa, Pai, mas o Senhor nos ajuda, o teu Santo Espírito nos ajuda nesta noite, Senhor. Perdoa mais uma vez todas as nossas iniquidades, Pai, tudo aquilo que temos feito, que tem entristecido o teu coração, Senhor. E nos ajuda, Senhor Deus, a estar cada vez mais próximos de Ti. Nós pedimos isso nesta noite, Senhor. Noite de comunhão, noite de santa ceia, Senhor Deus, e participamos do corpo e do Teu sangue. Em nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Até que tu venha, Senhor, no céu de poder e de glória. Nós fazemos, Senhor Deus, esse memorial, Pai. Aquilo que o Senhor ordenou, Senhor Deus, nós estamos fazendo, nós estamos cumprindo. E sabemos que enquanto nós não podemos participar aqui, Senhor Deus, na terra, Pai, não vamos poder participar naquele dia do céu. Então, tem que haver um conserto, Pai, tem que haver um arrependimento, Pai, tem que haver algo maior nos nossos corações, tem que haver uma decisão, Senhor Deus, a cada dia da nossa vida, em direção a Ti, Pai. Transforma esse pão de padaria, que teu povo, que foi moído, que foi escarnecido, que foi esbofeteado, que foi injuriado, foi transpassado, Senhor Deus, mas que disse que por causa das tuas pisaduras nós fomos sarados. Pai, nós sabemos que o pão é para mantimento da nossa salvação, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, nós consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Você vai receber, né, o cálice, você vai receber o pão. Depois juntos nós vamos participar desse grande glória. Reconhecemos quem Tu és.
ceia, todos que participaram, amém por vocês. Irmãos, hoje de manhã nós tivemos a nossa manhã de responsabilização. Eu quero alertar a igreja a respeito da importância de você poder participar desse momento. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E às vezes as pessoas se acham indignas de participar até de uma santificação. Né? Santificação não significa você ser melhor que ninguém, muito pelo contrário. A santificação perfeita, o estado total e pleno de santificação, só vai acontecer quando nós estivermos no céu. Nesse meio tempo, nós temos que nos esforçar. E tanto você está aqui para se consagrar. E se consagrar significa, na realidade, você se separar. Separar do quê? Separar desse mundo maligno. Separar das concupiscências da carne. Separar daquilo que traz prejuízo. Separar-se do mal. E estar próximo do bem. Então eu alerto a igreja para que na próxima vez, todos possam participar. Mais uma vez, sem santificação, ninguém verá o Senhor. É parte de um processo. Tá? Não venha do jeito que você está. É o Senhor que nos limpa, é o Senhor que nos purifica. Nós temos que ter a vontade e o discernimento de poder estar na presença de Deus. E a santificação nos aproxima do Senhor. Quando nós nos santificamos, quando nós jejuamos, quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus, ficamos mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fala aos nossos corações. Então, esse processo, ele existe. E a Santa Ceia é a continuação desse processo. Hoje nós estamos aqui dizendo para Deus, dizendo para as pessoas, dizendo para o mundo: olha, nós estamos participando do reino dos céus. Nós queremos e temos o objetivo de ir aos céus. É o nosso objetivo aqui na terra. Fazer isso com ordem, com decência, e pagando o preço menor e o preço maior do nosso preço. Amém? Segure o corpo de Cristo. Repita comigo: Pai, eu me alimento agora da verdadeira comida. É o teu corpo, o meu corpo. É a minha vida e a tua vida. Tomamos. Aleluia. Santo. Que Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. Aleluia. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O pão para o mantimento da nossa salvação. E o sangue de Jesus, que agora nós consagramos, é para a remissão dos nossos pecados. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso pecado já foi cravado na cruz do Calvário. Então tome posse da bênção que Deus já lhe deu. Os seus pecados estão perdoados e hoje a renovação está aqui com todos nós. Amém? Pai, transforma esse suco de uva, Deus, precioso Pai, que foi derramado na cruz do Calvário e não foi à toa. O preço foi pago, Deus, para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Pai, obrigado, Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Amém. Amém. Pai. Feche teus olhos por um instante. Que você possa ter um minuto de agradecimento ao Senhor. Quero convidar você para procurar uma igreja, para procurar um templo que fala da palavra de Deus. Mas aqui em Rio Claro, no Jardim Progresso, aqui nós temos a nossa igreja quadrangular, Jardim Progresso. E eu gostaria que você que mora aqui perto possa nos procurar, possa procurar um templo para servir ao Senhor. Tá? Jesus é o único meio de salvação, a única forma de salvar as nossas vidas.
Se entregue a Ele, busque a Ele, entregue a sua vida, sua família na presença dEle, no nome de Jesus. Grande abraço, curta esta mensagem, compartilhe ela e faça parte do canal, se inscrevendo para a glória e honra do nome de Jesus. Grande abraço.